Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, bom dia, povo abençoado do Senhor. Que Deus abençoe vocês de uma forma soberana nesse dia de hoje, nesta manhã, amados. Eu sou o pastor Vanderlei Oliveira e hoje eu tenho uma mensagem magnífica, poderosa, que veio do coração de Deus para cada um de vocês. Queridos, se você chegou no canal agora, está dando uma passeada aí pelo nosso canal, e você não é inscrito, se inscreve em nosso canal, ative o sininho para receber as nossas mensagens que são postadas todos os dias às 6h30 da manhã. Queridos, também não deixe de avaliar a nossa mensagem, porque é muito importante para nós saber a sua opinião. Também deixa um comentário, querido, deixa um comentário aqui. Queremos saber de onde você mora, quem é você, e também deixa aí um comentário dizendo o que você sentiu nesta mensagem. Amados, a mensagem de hoje, ela está lá no livro do Gênesis, capítulo de número 28, o versículo é do 10 em diante. Essa passagem, ela conta a história de um homem chamado Jacó. Jacó foi um dos filhos de Isaac, o segundo filho de Isaac, não era o primogênito, mas Jacó era um cara muito esperto, que dava nó em gota d'água, era um cara muito esperto. Ele tinha feito com o seu irmão um negócio, vamos dizer assim, um negócio, né? Um barganhou com o outro, e Jacó tinha ganhado do irmão a bênção da primogenitura, querido, que naquela época era muito importante para o povo. O primogênito recebia a bênção de tudo. E por causa dessa trama toda que envolveu a família, envolveu a esposa, a mãe de Jacó, a esposa de Isaac na época, seu irmão Esaú queria o fim de Jacó. Então prometeu a vida de Jacó. E Jacó teve que vazar. Jacó teve que ir embora. E aqui no capítulo de número 10, aliás, no capítulo 28 e o versículo de número 10, Jacó, ele tinha fugido da casa dos seus pais e ele estava em direção a uma cidade chamada Harã, ou um povoado, vamos dizer assim. E a Bíblia diz que, tendo chegado em um certo lugar ali, se passou a noite. O sol já tinha se posto, vamos dizer assim, já estava bem de noite, tardezinha. Jacó tinha que descansar, tinha caminhado bastante tempo e estava na hora de tirar aquela soneca para descansar, queridos. Então, queridos, não tinha cama, não tinha coberta, não tinha nada. Ele estava no deserto, terra seca. O que Jacó fez? Pegou uma pedra, colocou como travesseiro e ali ele dormiu. Naquele instante, querido, quando ele dormiu, pegou no sono, Deus dá uma visão a Jacó. E parece para ele uma escada que estava da terra até o céu. E sobre ela descia e subia anjos. Incrível isso, porque você sabe muito bem que os anjos do Senhor, ele acampa ao redor daqueles que temem ao Senhor. Então naquele momento Jacó pôde ver os anjos subindo ao céu e vindo o anjo descendo do céu. Eu sou o Deus dos seus pais, dos seus antepassados. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. E a terra onde você está deitado, eu te darei a ti e a toda a sua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estenderá-te para o oriente, para o ocidente, para o norte, para o sul. E em ti, em tua descendência, serão abençoadas todas as famílias. A mesma promessa que Deus tinha feito a Abraão, depois fez a Isaac, agora ele estava fazendo para Jacó. E continua no versículo 15, ele diz: eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fostes, e te farei voltar a esta terra, porque não desampararei até cumprir eu aquilo que tenho referido, tenho te falado. Isso Deus falou para Jacó. Estava entregando ali uma imensa promessa para Jacó. Queridos, Jacó estava dormindo nesse momento. O que nós entendemos com isso? A Bíblia diz que Deus tem muitas promessas, em torno de 8.000 promessas, mais ou menos, 6 a 8.000, mais ou menos. E todas essas promessas, querido, foi entregue para nós.
Foi escrito e deixado para nós. O que tem acontecido conosco, querido? Muitas vezes nós estamos igual Jacó, dormindo. Nós temos promessas que Deus nos entregou, mas nós estamos dormindo. E se nós estamos dormindo, amados, significa que as promessas também estão dormindo conosco. Não influencia em nada. Ela não vai agir sozinha. Deus ter prometido algo para você, Deus ter prometido algo para sua descendência, para sua casa, para sua família. Mas se você não entrar em ação, a tua promessa simplesmente ela está estabilizada. Ela está parada com você. Do jeito que você está agindo, a sua promessa também está agindo com você. E aqui fica muito interessante, queridos, se nós continuar lendo aqui no 16, vai trazer uma chave importante para nós. Isso tem que ser forte na vida de qualquer cristão. Tem que entender isso. Quando você entender isso, queridos, você vai ver que a tua vida vai começar a mudar. Veja o que está escrito: despertando Jacó do seu sono. Está na hora de despertar, querido. Está na hora de acordar. Está na hora de você entender que você é um abençoado. Está na hora de você entender que Deus tem uma promessa maravilhosa, magnífica para você. Está na hora de você entender que Deus fez tudo por você. Todas as promessas deixado escrito na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, foi escrito e deixado para você. Só que você tem que despertar do sono, você está dormindo. Talvez não está acontecendo isso na sua vida porque você ainda está dormindo. Como Jacó, estava dormindo, ele teve o sonho, mas estava dormindo. Ele teve que despertar, querido. E quando ele despertou, ele entendeu que Deus era com ele. Por que ele entendeu? Porque Deus chegou para ele e falou assim: ó, eu sou o Deus dos seus antepassados. Eu sou o Deus do teu pai Jacó. Eu sou o Deus do teu pai Abraão, do teu pai Isaac. Então Jacó caiu na mente dele, ele despertou, ele entendeu que o que Deus, aquele Deus que estava falando com ele, tinha feito para Abraão e também tinha feito para o seu pai Isaac, ia fazer para ele também. Veja, amados, Deus prometeu tantas coisas para nós. Ele tem dito na sua palavra: eu sou contigo. Por onde você for, eu estarei contigo. Aonde você colocar as tuas mãos, abençoado será. Aonde você colocar a planta dos seus pés, eu te dou por herança. Só que nós estamos dormindo. Ainda nós não entendemos a promessa. Temos uma palavra, temos uma promessa, mas ainda estamos dormindo. Nós temos que despertar como Jacó despertou do seu sono. E quando ele despertou, querido, ele ficou simplesmente apavorado. Porque ele temeu aquele lugar. Ele disse que aquele lugar era temível. Aquele lugar tinha horrores, porque ele ficou desesperado de medo. Ele disse: aqui é a casa de Deus, aqui é a porta dos céus. Ele entendeu isso. Ele entendeu que Deus tinha descido e estava com ele. Então, quando nós entendemos isso, queridos, que Deus é conosco, como Ele tem prometido, as coisas vão dar certo. Mas primeiro nós temos que despertar. Quantas pessoas estão dormindo? Quantas pessoas têm grandes promessas? Promessas de ser um grande empresário, promessas de ser um grande pregador da palavra, um grande pastor, ter um rebanho, uma infinidade de ovelhas, uma igreja imensa para cuidar. Está dentro do seu coração esse desejo, esse sonho que você teve. E você tem o teu projeto, você já planejou tudo por onde você deve caminhar. Mas você ainda está dormindo. Está na hora de despertar, querido. Está na hora de levantar desse sono, acordar e colocar em prática. Porque ter promessa e ter sonhos, querido, sem colocar em prática, que é a parte mais difícil da história, não vai funcionar. Jacó fez isso. O que Jacó fez? E tendo ele levantado, olha, veja só, e tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada. Isso é uma coisa que nós devemos fazer todos os dias da nossa vida. Levantar cedo e de madrugada. Queridos, a Bíblia diz no livro de Provérbios que nós temos que se espelhar nas formigas. As formigas, quando a luz do sol começa a raiar, elas começam a trabalhar. Elas colocam em prática aquilo que a elas é o mais importante, que é construir a sua casa e trazer alimento para a sua casa. O que você tem feito, querido? Você tem esperado que a bênção do Senhor seja derramada sobre você na sua porta?
Que você possa acordar um dia e como se fosse um passe de mágica e as coisas tudo aconteceu e mudou para você? Não. Levante cedo. Levante cedo, faça igual Jacó. Jacó levantou cedo, ele tomou uma atitude na vida dele. Ele falou assim: de hoje em diante, eu vou fazer as coisas acontecer, porque Deus está comigo. Porque ele disse: ei, eu estou contigo, eu vou te abençoar. Ele tomou uma pedra, e havendo posto a pedra que ele havia posto por travesseiro, ele erigiu como coluna. E ele pegou e consagrou a pedra. E chamou aquele lugar de Betel, casa de Deus. Antes tinha um nome, ele trocou o nome para Betel. Veja, querido, Jacó entendeu o que Deus tinha para ele. A imensa promessa, porque a promessa começou em Abraão, passou por Isaac e agora estava chegando nele. Então ele sabia disso. E ele entendeu isso. Ele falou: Deus é comigo. Agora eu vou fazer acontecer. Naquele momento, quando ele entendeu, quando ele despertou do sono, que ele acordou de madrugada, que ele entendeu que Deus era com ele, ele fez algo muito importante que nós devemos fazer. Todo cristão tem que fazer isso, querido. Um voto com Deus. Ah, mas como assim um voto? Um voto, mano. Um voto. Quando você entra trabalhar numa empresa, você faz um voto, você assina um contrato, que você vai todos os dias chegar no horário e sair no horário, você vai cumprir horas, você vai trabalhar em cima de horas, você vai determinar, você tem que chegar àquele horário e você vai sair em tal horário. Isso você tem que fazer na sua vida, meus amados. Você tem que determinar horas, determinar tempo, colocar tudo no papel, determinado todo momento, para que isso seja bênção para você. Não funciona, querido, se nós deixarmos a vida ser levada de qualquer jeito. Não funciona. Nós temos que determinar. Jacó fez um voto com Deus. Por que ele fez um voto com Deus? Porque Deus é soberano. E quem ia derramar as promessas sobre a vida dele era Deus. Então ele fez um voto com Deus. Ei, eu vou fazer um voto contigo. Se você for comigo, olha o que ele fala. Se você for comigo, se Deus for comigo, e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer. Veja que ele não pediu muita coisa, ele pediu pão e proteção. E roupa para se vestir. De maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai. Então o Senhor será o meu Deus. Veja só. Queridos, quantas pessoas que estão ouvindo essa mensagem nesse momento, que ainda não se entregou para Jesus. Não se entregou. Não entende o que é ter Jesus. Não compreende. Querido, nós temos que ter Jesus ao nosso lado o tempo todo. Andar conosco. Queremos vencer essa batalha do dia a dia. Vencer essa guerra que nós estamos no meio travada, querendo vencer. Mas nós não queremos ter Jesus conosco. Jacó falou: não, você será o meu Deus. Eu vou ser seu servo, eu vou andar contigo. E você será o meu Deus. É isso que você tem que fazer, amado. Nós temos que colocar essas metas no nosso dia a dia. Todos esses detalhes. Acordar do sono. Temos visões, temos sonhos, temos promessas, temos uma palavra. Mas nós temos que acordar. Despertar, querido. O que é despertar? Entender. Entender que Deus já nos entregou tudo. Tudo na nossa mão. Fazer um voto com Deus. Ter um compromisso com Deus. Fazer voto, querido, significa ter um compromisso com Ele. É ter um compromisso de todos os dias. Levantar de madrugada. Pegar o ônibus. Ir até o trabalho. Cumprir seu horário. E voltar para casa. Isso são votos com a empresa onde você trabalha. E voto com Deus é falar: Senhor, tudo eu vou fazer. Mas Jacó fez algo a mais para finalizar tudo isso aqui. O que Jacó fez? Ele prometeu algo mais para Deus. Ele falou: certamente, olha só, e a pedra que ele erigiu por coluna será a casa de Deus. Veja, no versículo 22 ele está falando isso. De tudo quanto me concederes, ou tudo que você me der, tudo que você colocar sobre a minha mão. Ele está falando para Deus isso. Ele falou assim: ó, se o Senhor me abençoar e tudo que o Senhor colocar na minha mão,
certamente eu te darei o dízimo. Ou certamente eu vou recompensar de alguma forma. Deus precisa do seu dinheiro, amado? Não, Deus não precisa do seu dinheiro. Jamais. Foi você que lutou para vencer? Foi. Foi você que trabalhou para ganhar? Foi, queridos. Mas quem abençoou e quem abriu a porta para você foi Deus. Que nem aqui, que nem para Jacó. Então Jacó prometeu para Deus, falou assim, ó, tudo isso eu vou devolver. Eu vou abençoar. Querido, eu não sei se você segue uma instituição, uma igreja, uma comunidade, algo assim, não sei. Querido, abençoa esse lugar. Seja um abençoador. Seja um abençoador. Abençoa. Se você não tem um lugar que você vai, não tem. Sabe o que eu estou a dizer para você? Abençoa. Tem tantas pessoas precisando. Tem muitas pessoas que precisam, querido. Abra a tua mão, abençoa, faça um voto com Deus. Fala, Senhor, se o Senhor me abençoar, se o Senhor fizer isso para mim, eu vou fazer para alguém. Lembre que Jesus morreu na cruz por todos. Você entendeu o propósito de Deus, você foi despertado, você abriu a tua mente. Mas tem pessoas que não conseguem, mas elas precisam. E muitas das vezes, querido, Deus coloca na sua mão para que você possa ajudar pessoas. E quanto mais você ajuda pessoas, querido, mais Deus derrama sobre você. Porque você não é uma represa, amado, você é um rio. E tudo que passa pela tua mão, ele tem que passar e abençoar a pessoa. E quanto mais você fizer isso, mais Deus vai abençoar você. E eu quero orar por você. Eu quero clamar ao Senhor para que você possa acordar, querido, e despertar para as promessas que Deus tem para você. Então, se você se encaixa em tudo isso que nós falamos aqui nessa mensagem, eu peço que você curva sua cabeça comigo. Vamos orar. Eu quero clamar junto com você para que você possa cair. Eu quero orar com você, eu quero clamar junto com você para que você possa despertar, querido, e entender que Deus tem uma promessa imensa para você. Curva a tua cabeça, vamos orar. Senhor, meu Deus, glorioso e eterno Pai, neste momento, Senhor, eu quero apresentar cada ouvinte, Senhor, que está ouvindo essa mensagem. Pessoa, Senhor, que parou, tirou um tempinho, Senhor, da sua correria para ouvir, Senhor, o que o Senhor tem para falar com eles através dessa palavra. Senhor, todos nós temos sonhos, todos nós temos projetos. Mas muitas das vezes, Pai, nós não conseguimos colocar em prática, Senhor, o que o Senhor tem colocado em nossos corações. Senhor, nós não conseguimos, Senhor, colocar em prática, Senhor, todos os projetos, Senhor, que o Senhor tem. Projetos, Senhor, que poderia, Senhor, ser grandemente, Senhor, ajudar a sua obra para que haja, Senhor, um grande crescimento. Senhor, eu quero te pedir neste momento que o Senhor possa, Senhor, trazer sobre a mente dessas pessoas, desses ouvintes que estão ouvindo essa mensagem, que estão orando comigo, Senhor, que o Senhor possa trazer, Senhor, o despertar sobre eles e que eles possam acordar do sono e entender, Senhor, que o Senhor tem algo sobrenatural, Senhor, que os teus planos para eles é algo, Senhor, imenso, Senhor. Eles não conseguem, talvez não entendam nesse momento, Senhor. Muitas pessoas, Senhor, não conseguem se livrar do medo, não conseguem se livrar, Senhor, da falta de atitude, Senhor, para poder colocar em prática tudo que o Senhor colocou sobre a mão deles. Por isso, nesse momento, Pai, eu quero repreender o espírito do medo e também quero repreender, Senhor, a falta de coragem dos seus filhos. Senhor, quero, Senhor, profetizar na vida deles agora, Senhor, pessoas corajosas, pessoas que vão colocar em prática, pessoas que não têm medo de enfrentar, Senhor, o desconhecido, mas que, Senhor, eles têm coragem, Senhor, para, Senhor, irem avante, Senhor, e receber a promessa. Como Jacó, Senhor, que naquele momento ele não tinha ninguém naquele deserto, era só ele. Senhor, não tinha nada, Senhor, mas ele disse, eu vou fazer acontecer, porque o meu pai, o pai de Abraão, o pai de Isaac, o meu pai, o pai que está comigo, disse que está comigo e eu vou vencer. Senhor, eu tenho certeza, o Senhor tem dito para o seu povo que o Senhor é com eles. Então, neste momento, Pai, cada ouvinte que ouviu essa palavra, que tem uma promessa, que tem um projeto, Senhor, e ele sabe que o Senhor é com eles, Senhor, neste momento,
momento eu quero determinar a bênção. Eu quero profetizar sobre eles, Senhor, vitória. Eu quero profetizar, Senhor, que os projetos deles, Senhor, vão sair do papel e vão, Senhor, ser colocados em prática em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você grandemente. Se você chegou até agora aqui nessa mensagem, eu peço, querido, que você se inscreva no nosso canal. Compartilhe essa mensagem, querido. Tem muitas pessoas que precisam ouvir uma mensagem como essa. Seja uma boca de Deus nesse momento tão difícil que nós estamos passando, que eu tenho certeza que Deus vai te dar em dobro o que você fizer para Ele. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.